de falar de um tema dentro desse seminário de vida no Espírito, que é algo que me atraiu para a renovação carismática católica, que é algo, eu acredito que seja uma das coisas mais belas dentro da renovação carismática católica, que é a cura interior. E é esse o tema, cura interior. Falar de cura interior, eu acho que muito mais do que falar, a gente precisa rezar, experimentar a cura interior. Então eu vou falar um pouquinho, mas depois nós vamos conduzir um momento de oração de cura interior. E o que é essa cura interior? Nós temos muitas doenças. Nós temos várias doenças. Deixa eu só ver um negócio. Precisa. As doenças da alma, doenças do corpo. E dentro dessas várias doenças, várias coisas que a gente vê no dia a dia, ainda mais assim com esse tempo frio, o Flávio perguntou, e o teu grupo amanhã, né? Dá muita gente? Eu falei, amanhã se tiver esse tempo, não dá muita gente. Por quê? Porque o meu grupo é da meia idade para cima, né? Então as velhinhas não saem nesse período. Tanto que na hora que falou, quem que veio aqui? Só os jovens. Porque as velhinhas não vêm quando está chovendo. E por quê? Porque pegam resfriado. A Donete mesmo, a minha coordenadora, a minha secretária do grupo, vamos dizer assim, ela fala assim, eu não posso ir hoje, está frio, está chovendo, eu vou ficar resfriada, um monte de coisa. A outra tem artrite, artrose, enfim. Tem várias doenças que a gente visualiza que pode ser por um fungo, uma bactéria, um vírus, né? Às vezes vai numa festa, come aquela maionese, depois, né, dá aquela diarreia. Então, é uma doença física causada por bactérias ou por vírus. Ou quando o médico muitas vezes não sabe o que é, o que ele fala pra gente? Uma virose, né? Está com uma virose. E as doenças, então, estão aí sempre presentes. Mas tudo aquilo que é mostrado, tudo aquilo que é revelado para nós, se a gente pegar os livros e começar a ver, vai ver que é só 10% das doenças que elas estão se manifestando. É como se fosse um iceberg. Aquele bloco de gelo no mar, a gente vê só a ponta do iceberg. Mais ou menos 10%. O restante, 90% do gelo está embaixo da água. E as nossas doenças são assim também. Muitas delas são doenças interiores. Doenças causadas por traumas, complexos, medos, as fobias, inseguranças. E isso tudo vai gerar outras doenças. E daí se manifestam fisicamente. Então, por exemplo, gastrite, úlcera, doenças de pele, câncer, diferentes tipos de câncer, doença autoimune. Muitas dessas doenças ela tem raiz psicológica. Até, vocês lembram da Thalita, a irmã dela, né, a Tamara, teve um problema de diabetes, teve que fazer transplante de pâncreas, rins. Os médicos foram estudar qual a origem da doença. E não conseguiram, né, não era uma doença autoimune, nada conseguia diagnosticar o que gerou a destruição do pâncreas dela. Daí eles começaram a fazer um levantamento histórico. Eles perceberam que a doença dela começou provavelmente quando os pais se separaram. Então, para vocês verem que várias doenças são doenças interiores que depois se manifestam como uma doença física. Câncer, doença de pele, enfim, gastrite, úlcera, uma série de doenças, depressão, angústia, tristeza crônica, enfim, são várias doenças que aconteceram muitas vezes lá quando fomos formados no ventre da nossa mãe, ou na barriga, ou no nascimento, ou durante o nosso desenvolvimento. E isso causa um trauma na nossa vida e gera essas doenças, chamadas doenças interiores. Eu falei da maionese, sabe o que eu lembrei? Do estrogonofe.
Eu acho que eu era coordenador do Fonte Viva naquela época. Nós fizemos um encontro de primeiro anúncio e resolvemos fazer um estrogonofe no sábado à noite. Só que o estrogonofe, ele é assim, né? Coloca o creme de leite, já tem que mexer e já servir para todo mundo. Só que eu não sei o que aconteceu, demorou muito momento de Maria, né? E aquele estrogonofe ali. De repente, gente, o pessoal comeu estrogonofe, passou a noite tranquilo. Mas no dia seguinte, na manhã de domingo, começou um entra e sai no banheiro, um entra e sai. E eu estava no corredor, de repente eu vejo a dona Margarida da intercessão, saindo da capela. Né? Daí sai toda aliviada, tal. De repente vai de novo. Falei, ué, o que está acontecendo, né? Daqui a pouco a encontrista saindo da sala de palestra, em um e outro. Gente, acabou o papel higiênico. O pessoal do externo tive que comprar mais papel higiênico, foi feia a coisa. Né? Então eu lembrei dessa doença na hora que eu falei da maionese. Essa é uma doença exterior, física. Pode ter sido lá a mistura, pode ter sido alguma bactéria, alguma coisa, a gente não sabe, não foi diagnosticado. Mas que ela acaba com as pessoas. Era gente que estava branco, tinha gente que não conseguia levantar da cadeira, estava lá acabado, assim, destruindo. Por quê? Porque é uma doença que acaba com a gente. A mesma coisa, se não cuidar, se não hidratar, a pessoa pode parar no hospital e pode morrer. Né? Por uma diarreia, por um estrogonofe que não estava legal. A mesma coisa as doenças interiores. Se ela não for curada, se ela não for tratada, a gente pode também o quê? Morrer. E não é isso que Deus quer. E muitos psicólogos, muitos psiquiatras falam que tem doenças interiores que nem eles conseguem resolver. Principalmente os que são cristãos, né, eles vão falar, só Jesus consegue curar essa pessoa. Por quê? Porque é algo que está lá no interior. E por que só Jesus pode curar? Porque Jesus mesmo falou no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Quem tem a Bíblia pode abrir. Lucas 4, 17 ao 21. Está na Bíblia da Ave Maria, na página 1351. A palavra diz assim. Isso aqui é Jesus em Nazaré. Ele abre o livro, ele escolhe a palavra do profeta Isaías e fala, né? Então, versículo 17. Foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Olha o que Jesus fala, né? Para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje se cumpriu este oráculo que acabais de ouvir. A palavra de Deus é sempre a mesma, ontem, hoje e sempre. Então, esse oráculo que eu acabei de proclamar, ele está se cumprindo agora. Você acredita nisso? Se vocês vieram aqui e acreditam nisso, Jesus falou que está curando os corações contritos, tristes, arrependidos, doloridos. Tem algumas Bíblias que falam coração quebrantado. Né? O que é que Jesus veio quebrantar os corações. Já ouviram falar no quebranto? Ou se não quebrante, né? O que é uma pessoa, uma criança com quebranto? Fica lá fraquinha, né?
com moleza. Daí o pessoal já fala assim, o que é mesmo? Mal olhado, né? Tem que levar na benzedeira, não é assim? Gente, o que Jesus acabou de falar aqui? Ele é que veio curar os corações quebrantados, doloridos. Só Ele pode curar. Só Jesus pode curar os corações machucados, os corações feridos. Então os psicólogos, os psiquiatras, eles nos ajudam muito com isso. Mas só Jesus tem essa capacidade de entrar na história, na nossa história, e curar. Porque Ele falou assim, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para Deus não existe tempo. Na Eucaristia, por exemplo, toda missa, o que acontece ali? O sacrifício. O único sacrifício que aconteceu na cruz. Por quê? Porque não existe tempo. Para Deus não existe tempo. O que está acontecendo ali, para nós em tempo, seria aquilo que aconteceu no passado, mas não está acontecendo de novo. É o mesmo sacrifício. Então só Jesus, Ele pode entrar naquele momento na nossa história, em que a gente foi traumatizado, foi lesado, para curar. Porque para Ele não existe tempo. Ele pode ir lá no nosso ontem e curar no nosso ontem. E essa foi uma das experiências maravilhosas que aconteceu na minha vida neste grupo de oração. Eu acho que um dos grandes carismas do Fonte Viva é a oração de cura interior. Por quê? Eu me lembro que isso foi em 88, 89, 90... Foi um processo de cura que foi acontecendo na minha vida, foi justamente aqui, nesse período, 88, 89, 90, aqui neste grupo de oração, que não era aqui, né, era ali do lado, no Colégio João de Faria Pioli. Mas quanto Deus foi me curando. E eu acredito que se isso não acontecesse, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Se essa cura não acontecesse, eu acho que eu não estaria no trabalho que eu estou hoje. Se essa cura não acontecesse, eu não ia enfrentar um batalhão de professores, doutores, para participar de banca de mestrado, doutorado, de concurso, para entrar e trabalhar na UEM. Por quê? Porque eu era uma pessoa tímida, né? Tinha vergonha de estar na frente, vergonha de estar na frente do público, e hoje eu dou aula, né, para 66, 77 alunos. Então é algo que Deus vai trabalhando na nossa vida. Para quê? Para algo melhor. Eu me lembro de uma experiência do padre Emiliano Tardif. Acho que não sei se vocês lembram do padre Emiliano, acho que só a preta. O padre Emiliano Tardif, ele faleceu em 1999. Mas ele tem ele tem vários livros, mas 2 livros que eu li, né? 2 livros muito interessantes, que é o Jesus Está Vivo e Jesus é o Messias. E esses livros são ótimos, porque conta a experiência dele como ministro de cura. E o padre Emiliano Tardif, ele passou por um processo de cura interior maravilhoso. Mas a história dele, se eu for contar a história do padre Emiliano, o padre Emiliano, ele, em 73, ele já era padre, ele estava na República Dominicana, ele era canadense, estava na República Dominicana, e lá ele contraiu tuberculose. E naquele tempo, para o tratamento da tuberculose, praticamente, ou a pessoa realmente curava, ou acabava ficando com sequelas, ou morria. E o estado dele foi evoluindo muito rapidamente, ele estava quase indo a óbito. Mandaram ele de volta para o Canadá, lá ele estava internado, e aí que está interessante na renovação carismática católica. É um povo assim, cara de pau, né? Os carismáticos foram rezar para o padre. Geralmente é o padre que reza para o povo, né? Mais um bando de carismáticos lá resolveu rezar para o padre Emiliano Tardif. Deram uma de Ananias quando vai encontrar com Saulo, né? E rezar, porque, gente, Ananias quando foi rezar para Saulo, foi com medo danado. Saulo estava matando todos os cristãos. Foi lá, rezou, batizou, e ele saiu uma nova pessoa, né, e foi o grande pregador. E a mesma coisa aconteceu com esse grupo da renovação. Eles foram lá na presença do padre, pedindo para rezar por ele, ele deixou, e aconteceu a cura. Ele foi totalmente curado da tuberculose. Naquele momento de oração de cura. Então, a partir daquele momento, ele acreditou
nos carismas, na renovação carismática, e passou a difundir a renovação e se tornou um ministro de cura. Só que ele morria de medo de sangue, o padre Emiliano Tardif. Ele tinha medo de sangue. Tem alguém aqui com medo de sangue? Né? Eu me lembro uma das primeiras aulas de farmácia, que a gente tinha que picar o dedo assim para tirar uma gotinha de sangue, que era um dos exames, né, para ver glicose e tudo mais. E tá, quem foi lá um voluntário picar. Na hora que saiu a gotinha de sangue, tinha um japonesinho. Ele só fez assim, zzz, pof, desmaiou, porque ele não podia ver sangue. Eu não sei como que ele tanto que ele não foi trabalhar mesmo com análises clínicas, foi para farmácia de balcão, porque não podia ver sangue. E o padre Emiliano também não podia ver sangue. Agora imagina um padre que não pode ver sangue, que tinha que ministrar a unção dos enfermos nos hospitais, que tinha que ministrar exéquias, né? Então imagina, toda vez que ele era convidado para ir no hospital, ele ia morrendo de medo. Aí um certo dia ele pegou e foi, num momento de oração de cura, que era um dos padres estavam ministrando, e ele se lembrou de algo que aconteceu com ele quando ele tinha 5 anos de idade. Ele se lembrou que quando ele tinha 5 anos de idade, ele brigou com o irmão mais velho dele. Ele tinha 5, o irmão tinha 6 anos, e tinha um canivete. E ele pegou esse canivete, zoom, né? Imagina, briga de irmãos, né? Tum. Quando ele tacou o canivete pegou no braço do irmão dele e deve ter pegado uma artéria e jorrou sangue. Então jorrava sangue do braço e manchou de sangue todo o irmão dele. Ali, nesse momento, o que aconteceu na vida dele? Um trauma. Né? Esse trauma, ele tanto foi um trauma que ele não se lembrava desse episódio. Ele só se lembrou quando? No momento de oração de cura interior. Então, quando Deus foi tocando na vida dele, ele sentiu, ele viu aquele momento de volta, e ele assumiu a cura, que Jesus estava curando ele do medo de sangue, e a partir daquele momento ele nunca mais teve medo de sangue. Podia ver lá os ensanguentados, os doentes e tudo mais, ele não tinha medo de sangue. Por que Deus fez essa cura para ele? Porque a função dele precisava. Ele precisava ser curado para exercer o ministério sacerdotal dele. Então a mesma coisa acontece com a gente. Muitas coisas estão aqui no nosso interior, que nós, pelo trauma, nós apagamos da nossa memória. Não é que nós apagamos a nossa memória, mas está lá no nosso inconsciente. Do nosso consciente a gente desligou, mas está lá no inconsciente. E outras coisas a gente conhece, mas não quer revelar, né? E isso fica guardado dentro da gente. Então, num momento de oração de cura interior, Deus pode revelar essas coisas para o nosso coração. E o que eu queria falar aqui é uma coisa interessante. Às vezes a gente fica esperando que a pessoa fale assim, que nem, foi um momento de oração de cura, o padre estava lá conduzindo um momento de oração de cura, e ele recordou desse momento. Em nenhum momento o padre que estava lá na frente falou assim, Jesus está curando uma criança de 5 anos que jogou o canivete no outro. Às vezes a gente fica num momento de oração de cura interior esperando que fale o meu problema. Mas na verdade Deus já está muitas vezes mostrando o teu problema para você. Falta você assumir essa cura, né? Assumir essa cura e tomar ela como realmente presente. Você falou de galo, né? Quem que machucou hoje está com galo? Gabriel. Eu me lembro que uma vez, a história do galo é muito engraçada. Esse grupo de oração tem cada história que eu vou escrever um livro qualquer hora. Foi falado sim que Deus estava curando uma pessoa de um trauma de galo. Bom, Deus revelou um galo. Daí o que a pessoa faz? Aqui o ministro, às vezes quer contar uma história, né? E o galo era assim, e andava num galinheiro. Provavelmente você se assustou com esse galo e não sei o quê. Foi inventando a história, né? Deus só tinha mostrado o galo, mas ele completou a história. De repente levanta um e fala o quê?
Não era a ave galo, mas o galo que era um galo de pancada mesmo na cabeça. Então Deus curou o indivíduo, era só para falar galo, né? Falou galo, o indivíduo lá lembrou do galo que ele teve na infância, da pancada que ele levou na cabeça, e foi curado desse trauma. Então, então são histórias, gente. Você percebe assim, Deus manifesta através de uma palavra, de uma imagem, de uma visualização, ou às vezes não fala nada, eu não estou revelando nada, mas Deus está revelando no seu coração, na sua mente, que precisa ser curado. Porque às vezes há coisas que estão no nosso interior tão forte que é necessário uma cura entre você e Deus. Então Jesus entra na nossa história e vai nos curando. Vai tocando no nosso coração e vai curando o nosso interior. Amém? Oração de cura interior, como diz o Padre Léo, não é oração de autoajuda, não é preguiça espiritual, mas pelo contrário, é uma oração de rebeldia. Por quê? Primeiro, eu preciso querer ser curado. Segundo, eu preciso me abrir a essa graça de Deus para tomar posse, então a força do Espírito Santo, para receber esse momento e tomar posse dessa cura na minha vida. Então, são vários momentos, assim, se a gente fosse revelar todas as histórias de cura interior que aconteceram nesse grupo, dava um livro. Eu me lembro uma vez, daí não foi do Fonte Viva, eu fui trabalhar no Miles Domini, de servo, lá o grupo da universidade. Eu participava aqui do Fonte. E foi engraçado que o momento de cura interior eles colocaram 4 horas da tarde. Imagina, né? O servaiado, todo mundo cansado, 4 horas da tarde no sábado, estava trabalhando desde sexta-feira. O que o pessoal faz, os servos, quando tem momento de oração de cura interior? Ou fica tudo no fundo para receber também oração de cura, ou aproveita o momento para dar uns cochilos. Né? Então o que eu resolvi? Atrás do palco, né, é como se fosse um palco, né? Atrás do palco tinha uns colchões. Eu falei assim, eu vou aproveitar, que o cura interior vai demorar 1 hora e meia, eu vou aproveitar para tirar um cochilo atrás do palco. Mas, e a Taqueco conduzindo. Né? E a Taqueco começou a conduzir e eu nada, virava de um lado do colchão, nada, não conseguia dormir. E dela começou a revelar uma série de coisas. Eu falei, nossa, isso daí é comigo, né? Daí eu fui tomando posse. Daqui a pouco tá lá, um chorando lá atrás do palco. Né? Porque Deus foi revelando um monte de coisa e foi me curando. Eu acho que foi um dos momentos de cura interior maior que eu passei, porque eu consegui perdoar uma pessoa, meu pai, né, através desse momento de oração de cura interior. Então foi um momento assim, cura interior. A gente pensa assim que vai dormir, não dorme não. Quem estiver roncando do lado, pode dar um cutucão, porque Deus ele conversa com a gente e não deixa a gente dormir. Ele vai revelando as curas quando a gente acordado mesmo, para experimentar essa cura. Né? Antigamente a gente falava, deixa dormir, né? Pode dormir. Daí o indivíduo dormia, roncava, atrapalhava os outros, né? Ou curava os outros, traumatizava de vez, né? Através daquele ronco. Mas todos esses são momentos de graça, né? Um momento de graça em que o Espírito Santo vai agindo, vai nos curando. Amém? Eu acho que eu já contei muita história hoje. O que o Evangelho nos diz, né? Que ele, Jesus, ele veio para curar os corações contritos, os corações machucados, os corações feridos. E o nosso coração, dificilmente vai falar assim, não existe coração machucado. Existe. Por quê? Todos os dias a gente se machuca com uma pessoa, com outra, com as situações da vida, com as situações do tempo. Né? Dependendo desse tempo, para a agricultura, algumas coisas é ruim, então a pessoa fica machucada por isso. Então são situações que acontecem a cada momento na nossa vida que a gente se machuca e que às vezes essa ferida, se ela não for curada, vai levar a uma determinada enfermidade. São as doenças do nosso interior. Amém? Só Jesus pode curar o nosso interior. Então nós vamos conduzir esse momento de oração de cura.
Vocês querem ser curados no seu interior? Sim ou não? Feche os olhos, sem dormir. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero que você, com seus olhos fechados, vá imaginando você e Deus agora. Você e Jesus. Jesus com o coração aberto. Jesus com o coração onde há de sangue, fogo, onde brota o sangue que nos purifica do nosso pecado, onde brota a água do Espírito Santo que vai nos lavando, vai nos purificando. Vai deixando a sua vida agora nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele te ama profundamente. Nós ouvimos falar durante esse seminário de vida no Espírito que Deus nos ama, e realmente Deus me ama. Deus me ama a tal ponto que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para não nos deixar sozinhos, para vir curar os nossos corações, para vir curar as nossas feridas. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, vem visitando a nossa história. Vem, Jesus, passeando na nossa história. Vem, Senhor Jesus, nos amando. Senhor, nós sabemos que nós não somos nada, mas Tu vens ao nosso encontro, Jesus. E só nós estamos aqui nessa noite, Senhor Jesus, é porque nós temos algo especial contigo, e Tu tens algo especial com cada um de nós. Tu quer, Senhor Jesus, nos curar. Tu quer nos amar, Senhor, profundamente. Porque Tu, Senhor, não se esquece de nós. Nunca se esqueceu de nós. Tu sabes, Senhor Jesus, das nossas quedas, dos nossos fracassos, das nossas alegrias, do momento em que fomos formados no ventre de nossa mãe. Tu sabes, Senhor Jesus, dos momentos que passamos dentro da nossa mãe. Tu sabes, Senhor Jesus, que no ventre, toda a tristeza do coração da nossa mãe, as dificuldades financeiras, muitas vezes, Senhor Jesus, tudo isso afetava a nossa vida, a nossa formação. E Tu sabes, Senhor Jesus, que a Tua vontade era tão grande de nos curar, até mesmo no ventre de nossa mãe, que Tu foste, Senhor Jesus, quanto no ventre de Maria Tu estavas. Tu já curou João Batista e curou o coração de Santa Isabel. Porque o coração de Santa Isabel era machucado, ferido. E assim, muitas vezes, o coração de nossa mãe estava machucado e ferido. Mas Tu, Jesus, no ventre de Maria, Tu visitaste Isabel e curaste o seu coração. Porque curando o coração de Isabel, curava também o coração de João Batista. Para que João Batista não tivesse medo. Para que João Batista tivesse coragem de sair e anunciar que o reino estava próximo. Para que João Batista tivesse coragem de ter o batismo da penitência. Assim também, Jesus, nós estamos aqui, no ventre de nossa mãe, machucados, com o coração de nossa mãe machucado. E muitas vezes isso tem nos impedido de sermos felizes, Senhor, de amarmos mais, de abrir o nosso coração, de enfrentar os problemas da vida. Por isso, Senhor Jesus, toca na ferida no nosso interior. Vem restaurar, Senhor Jesus, a falta de amor que muitas vezes que teríamos de nosso Pai e não tivemos, Senhor. De pais que nos abandonaram nessa época, Senhor Jesus, que nos deixaram sozinhos. Cura, Senhor Jesus, o nosso coração amargurado. Cura da saudade, Senhor Jesus, que foi nesse período, Senhor, que eu não cheguei a conhecer o meu avô, a minha avó, e tanto minha mãe sofreu com isso. Cura, Senhor Jesus, o meu interior. Cura, Senhor Jesus, todo o meu coração, todo o meu ser. Vai visitando, Senhor Jesus, os nossos corações, os nossos medos, as nossas dificuldades, Senhor Jesus. Até mesmo, Senhor, pessoas
que falavam: agora não é momento dessa gravidez, agora não é o momento dessa criança nascer, dessa criança vir ao mundo. E nós ouvimos isso no ventre materno. E tudo isso tem impedido muitas vezes o nosso crescimento espiritual, a nossa abertura ao amor de Deus. Tem causado bloqueio em nossa vida, Senhor, porque nós não nos sentíamos amados, desejados, esperados, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, toda a nossa agonia e medo de morte, que muitas vezes é resultado, Senhor Jesus, do nosso nascimento, do nascimento forçado, do nascimento, Senhor Jesus, em condições inadequadas, de nascimento, Senhor Jesus, onde passamos muito frio, onde as pessoas foram, os médicos, os enfermeiros foram atender a mãe e deixou-nos, Senhor Jesus, sozinhos. E nós nos sentimos abandonados, Jesus. Vem, Senhor Jesus, e cura o nosso interior. Cura, Senhor Jesus, as nossas fadigas. Muitas vezes, Senhor Jesus, não conseguimos respirar direito. Cansaço, Senhor Jesus. Por doenças, Senhor Jesus, que tivemos quando éramos pequenos e que não foram bem tratadas, Senhor Jesus. Por situações de medo, Senhor, de susto, de se sentir culpado, Senhor, de se sentir culpado pelas situações que enfrentava a nossa casa, a nossa família, pelas brigas, pelas discussões, que sentíamos, Senhor, culpado, e essa culpa, Senhor, tem tomado conta do nosso coração, que tem, Senhor Jesus, desgastado, Senhor, o nosso coração, que tem nos tornado fracos, Senhor Jesus. Muitas vezes imaginamos tal coisa devo fazer, e eu faço até um projeto, Senhor, para fazer isso, e quando chega no momento, dá tudo para trás, Senhor Jesus. A situação vai para trás, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus. Cura esse sentimento de medo, de vazio, Senhor Jesus, que tem tomado a nossa história. Nós queremos, Senhor Jesus, ser reavivados, Senhor Jesus, no Teu amor. Toca, Senhor Jesus, em toda a nossa história, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa idade adulta, o nosso casamento. Toca, Senhor Jesus, as feridas que foram causadas, Senhor Jesus, nos namoros. Sentimentos, Senhor Jesus, de não ser nada. Sentimento muitas vezes que trazemos, que desconfiamos de tudo, Senhor. Desconfiamos que vamos ser novamente usados, Senhor. Novamente, Senhor Jesus, usados e depois jogados fora, Senhor. Senhor, cura, Senhor Jesus. Cura o nosso interior. Cura a nossa alma, Jesus. Cura, Senhor Jesus, as situações, Senhor, que nos sentimos afogados, Senhor Jesus. E por isso, Senhor, temos medo de água, temos medo do escuro, temos medo, Senhor, de ficar trancado numa sala, temos medo, Senhor Jesus, de violência, por talvez ter sido abusado na nossa infância, Senhor Jesus. Ser tocado, Senhor Jesus, de uma forma que nós não queríamos. Toca, Senhor Jesus, o nosso coração e cura-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser curados, curados nessa noite, curados por você, Jesus. Vem, Jesus, nos amar. Vem, Jesus, nos abraçar. Vem, Jesus, restaurar todo o nosso ser, toda a nossa história. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, e entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Os medos, Senhor Jesus, o medo do futuro. O Senhor toca no meu coração, medo do futuro. Cura, Senhor Jesus,
toda a causa desse medo do futuro, que Tu revelas aos corações, Senhor. Cura, Senhor Jesus, esses medos, Senhor. Medo de se abandonar em Ti, medo de te entregar a Ti, medo, Senhor, de caminhar contigo. Tu nos amas, Senhor, e jamais esquece um dos Teus filhos, porque o nosso nome está gravado nas Tuas mãos, porque Tu conheces, Senhor, a cada um de nós pelo Seu nome, e nunca, Senhor Jesus, jamais Tu vai nos deixar de lado. Nós não somos uma coisa, um objeto, mas nós temos um nome, e foi o Senhor que colocou esse nome a cada um de nós, e foi o Senhor que te escolheu para estar aqui nessa noite de chuva, nessa noite de frio, para aquecer o teu coração. Aquece, Jesus, o nosso coração. Aquece-me, Senhor Jesus, todo o meu ser. Eis-me aqui, Jesus. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. O Senhor revela no meu coração um tapa que você levou no teu rosto, de alguém que você não esperava que faria isso na sua vida. E isso causou um bloqueio muito grande. Tudo aquilo que você tinha construído com base no amor, você não consegue amar nem perdoar. E o Senhor agora está te curando. Nesse momento, Jesus, volta na história. Segura essa mão, Jesus. Coloca amor no nosso coração, Senhor Jesus. Cura, Jesus, onde dói a nossa alma, Senhor. Onde dói, Senhor Jesus, a ferida do nosso coração. O Senhor também mostra um vestidinho de bebê. Eu imagino um vestido branco com os laços vermelho, azul. E algo que Deus está revelando ao coração de alguém. É um vestido de bebê, que você sonhava, que você esperava, ou que você gostaria de ter, ou que você gostaria de ter dado, ou que você gostaria de ter oferecido a um filho, a uma filha, e que esse filho não veio. O Senhor cura as feridas do nosso coração. O Senhor mostra também um pé. É como se fosse uma pé, é uma perna, do joelho para baixo. Eu não sei, parece que está rasgada, furada. É algo que o Senhor toca no teu coração. A palavra picada. O Senhor cura também de tudo isso que o Senhor está revelando, a sua alma, o seu coração. Cura, Senhor Jesus. Tu que nos ama, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, curar as feridas da nossa alma.
Você que fala sempre assim: eu gostaria de nascer de novo. Eu gostaria de nascer de novo para tomar outra decisão na minha vida. O Senhor te faz de novo. O Senhor te renova. O Senhor faz você nascer de novo. O Senhor pode renascê-lo. Você vai ser diferente. Não sinta saudade, mas veja o futuro. É o Senhor tocando a sua ferida, a sua intimidade, o seu coração. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. A outra visualização que eu tenho é como uma pessoa passando a mão no seu rosto. É uma outra situação agora. É uma situação de saudade daquele que te acarinhava, aquela que te confortava, aquela que te amava, aquela que você confiava. É um sentimento de saudade. Cura, Senhor Jesus, os traumas que temos, Senhor, daqueles que se foram, daqueles que perdemos, Senhor Jesus, e que muitas vezes nós te acusamos. Porque me deixaste só, abandonado? Porque, Senhor Jesus, me deixaste sozinho neste mundo? Cura, Senhor Jesus, a minha alma. Cura, Senhor Jesus, o meu sentimento de solidão, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, esse momento da minha história, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, com teu abraço, Senhor. Com teu abraço de pai e também teu abraço de mãe. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão, não me deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Quero convidar você ficando em pé. Fica em pé. Estende as suas mãos e vai falando: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por toda a cura, por toda a libertação. Eu quero te louvar, Senhor, também, porque tu vai estar continuamente nos curando, Senhor. Nós temos muito que ser curados, Senhor Jesus. E essa semana, Senhor, vai ser uma semana de cura, Senhor. Onde na nossa casa, Senhor Jesus, em oração, Senhor Jesus, nós sentiremos a tua presença nos tocando, curando todo o nosso interior. Eu entrego, Senhor Jesus, totalmente a minha vida a ti. Cura-me, Senhor Jesus, por inteiro, por completo, Senhor Jesus. Para que eu seja uma pessoa nova, diferente, Senhor Jesus.
Para que eu seja, Senhor, completamente restaurado, transformado, Senhor. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Repete comigo assim: Jesus, Jesus, Tu és o Senhor Tu és o Senhor da minha vida, da minha vida, da minha história, da minha história, de todos os momentos de todos os momentos da minha história. da minha história. Reina, Senhor Jesus, Reina, Senhor Jesus, no momento da minha concepção, no momento da minha concepção, no momento da minha formação intrauterina. no momento da minha formação intrauterina. Jesus, Tu és o Senhor do meu nascimento, Jesus, Tu és o Senhor do meu nascimento, da minha infância, da minha infância, da minha adolescência, da minha adolescência, da minha vida adulta. da minha vida adulta. Tu és o Senhor, Tu Jesus. és o Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor mesmo? Sim ou não? Sim, Nós tivemos assim um momento rápido de cura interior, né? A cura interior ela é muito mais longa. Mas durante a semana, vai no teu quarto, fecha o quarto, reza, né? E deixa Jesus ir te curando. É o que a gente fala de autocura interior. Né? Pega uma passagem bíblica, pega um salmo, vai rezando e vai deixando Jesus curar você. Às vezes eu fazia isso, eu tinha uma experiência muito... Eu não gostava de ficar na cama, porque na cama eu dormia. Então o que eu fazia? Eu deitava no chão, né? E falava: Jesus, me cura aqui. No chão mesmo, me cura, né? E às vezes ficava assim horas. E Jesus vinha e revelava uma coisa, revelava outra, e Ele vai nos curando, né? E às vezes tem coisas que estão lá no nosso interior. Eu lembrei até de uma pimenta que eu roubei da vizinha, né? Que eu pulei a cerca, falei: nossa, que negócio gostoso, dei uma mordida naquela pimenta, nossa senhora, né? Ardeu pra caramba. Então, são assim, pequenas coisas, mas que às vezes afetam a nossa vida. E ali naquele momento, Jesus vai nos tocando, Jesus vai nos curando. Amém?